Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios trazendo histórias, inspirações e insights. Eu me chamo Ceni, juntamente com o Walter, estamos recebendo um convidado pessoal que está com muito conhecimento para compartilhar com a gente, né, Walter? Sim, hoje nós estamos recebendo, pessoal, o Lucas Borges, o cara que vai desbravar um pouco o mundo do empreendedorismo para você. O cara já está bem ativo no meio, vai contar um pouco das iniciativas dele aqui e um pouco sobre a trajetória dele também no empreendedorismo. Bem-vindo, Lucas, obrigado. Obrigado, eu que agradeço pela presença, né, de poder participar com vocês aqui desse podcast. Espero poder contribuir com o público aí com o conhecimento que a gente já tem e é uma honra poder ter essa oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Obrigado. Lucas, como é que surgiu na sua vida o empreendedorismo? Bom, dizem que muita gente já nasce empreendedor, né? Mas não sei se foi exatamente assim, mas eu digo que a minha primeira empresa eu tinha 5 anos de idade. Quando eu não queria mais os brinquedos que eu tinha, peguei, coloquei dentro de um baú, coloquei lá na calçada, escrevi vende-se, escrevi errado, né? Porque escrevi vende-se e consegui vender alguns brinquedos meus, porque minha mãe falou, ó, se você quiser brinquedo novo, você vai ter que comprar brinquedo novo. E eu pensei, como é que eu vou comprar se eu tiver dinheiro para vender nos meus? Já começou a circular a economia, Já vender Já, e já recomprar o que tava- queria. E foi a primeira empresa que eu fali também, né? Porque não deu muito certo, senão eu estaria com loja de brinquedo até hoje. Talvez ia falar assim, ó, já ouviu falar da ReHap? É minha hoje. Não, e assim, brincadeiras à parte, essa realmente é uma história verídica, mas eu comecei a empreender muito cedo. Assim, trabalhei com o meu pai desde que ele abriu a empresa da nossa família, hoje é a Portal Distribuidora. Então, eu comecei a empreender com 12 anos de idade. E foi muito natural. Eu tenho até uma história que eu conto como é que eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Eu estava na época da escola, de ficar um pouco à tarde, assistir aquelas aulas extras. Meu pai ficou desconfiado, falou, esse menino tá à toa o dia inteiro. Me chamou, falou, ó, é o seguinte, você tem duas escolhas. Ou você trabalha comigo ou você trabalha para os outros. Você não vai ficar à toa na escola, não. Não sei o que você tá fazendo aí na rua. E foi assim que eu comecei a trabalhar com meu pai. Pensei, vou trabalhar com meu pai que é mais fácil, né? Mais tranquilo trabalhar com o pai. Doce ilusão, porque aí ele é patrão no trabalho e é patrão em casa também, né? Cobra duas vezes. Cobra duas vezes. E às vezes a delicadeza que ele tem para cobrar de um colaborador que é diferente da que ele tem para cobrar de você, né, que é o filho. Justamente. Então, Na verdade, ele tá cobrando e educando. Então, ele tá te moldando de duas formas. Como o pai, o caráter do filho, ensinando o filho a trabalhar. Mas ele também tá olhando e falando, esse cara tem que ser bom aqui, que lá na frente isso aqui pode ser dele. Então, cara, ele tá formando um profissional que pode assumir o negócio da família. Justamente. Meu pai sempre teve essa visão de ensinar a gente a trabalhar. E como eu sou o irmão mais velho, ele sempre colocou uma carga, assim, de responsabilidade em cima de mim. Falou, você tem que dar exemplo pros seus irmãos, você tem que ensinar eles, você não pode fazer muita coisa errada, que senão eles vão te copiar. E, assim, sempre tive essa responsabilidade de fazer as coisas certas, de ensinar os meus irmãos pra gente continuar seguindo com o legado da família, né? Isso a responsabilidade também é grande. Quantos irmãos você tem? Eu tenho mais 2 irmãos, o Guilherme e o Bruno. Aí você tem que também ser um modelo para eles ali. Então, Justamente. A gente não pode pisar em falso, não. O fardo do irmão mais velho, né? mas faz parte do Não, jogo. faz parte. E é fundamental, porque você é um exemplo para eles, né? Um modelo de fato. Então, assim, para o bem ou para o mal, o irmão mais velho, ele vai ser a referência. Então, Justo. é bom que seja para o bem sempre, né? Justamente, mas eu aprendo também muito com eles me ensinam muito. É como diz que quando você ensina, você aprende muito mais também, né? Como o professor aprende com os alunos, meus irmãos me dão aula de algumas coisas que eu falo, cara, ainda bem que vocês estão aqui comigo, vocês são meu porto seguro, assim, profissionalmente falando, sabe? E como que é o dia a dia, assim, de trabalhar com a família? Tem muito atrito, tem as vantagens e desvantagens, né? Então, Tem. como é, assim, o dia a dia? A vantagem é que você vivencia muito com eles, né? Você cria uma relação muito forte. Mas a desvantagem é que você vive muito com eles também. Então, a todo momento a gente está falando de negócios. A gente não desliga. A gente vai para uma reunião de família, fala de negócios. Vai para o aniversário, reúne, fala de negócios. Então, é 100%, a gente fala, ligado no 220, né? 1000 por hora. Porque fala, não, cara, vamos parar de falar disso aqui agora. Vamos deixar para falar de negócio só na segunda-feira. Vamos tomar nossa cervejinha de boa. Da meia hora nós tá lá falando de negócio de novo, já querendo abrir empresa, já querendo investir em tal coisa. Mas é bacana, assim, a gente nunca teve muito atrito. Depois que eu comecei a trabalhar na empresa com meu pai,
eu e meu irmão do meio, a gente abriu uma outra empresa. Eu tinha 22, ele tinha 19. A gente abriu uma indústria metalúrgica. Hoje a gente fabrica poste para iluminação pública, para praça, para quadra Uhum. poliesportiva. Então a gente uniu muito nessa fase, porque é, trabalhar com meu pai foi diferente de trabalhar sozinho. Então eu tive que aprender na marra como contratar, como demitir, como vender, como comprar, como lidar com os colaboradores, como lidar com o cliente, como lidar com inadimplência, como lidar com gerente de banco. Pra vocês terem ideia, a gente fazia conta do quanto de juro que a gente ia pagar do cheque especial, porque a gente não tinha capital de giro para trabalhar. A gente trabalhava, nosso capital de giro era o cheque especial. E isso foi um momento ali de 2017 até 2019 que uniu muito eu e meu irmão. Então a gente, hoje em dia, nós somos muito parceiros de negócio por conta dessa vivência que a gente teve, empreender juntos do zero, sabe? Ser sócios do zero ali, comer como é que fala? Um saco de sal junto ali, pelejando, até que a gente conseguiu prosperar. Vencemos a estatística que dizem que as empresas fecham nos primeiros 2, 3 anos, né? Vencemos a Uhum. estatística e agora a gente tá prosperando em outros negócios também. Ô, bacana. Lucas, e pegando essa história de vocês de construir uma empresa juntos nessa idade, cara, o que que você acha que estimulou você? Você já estava ali inserido no negócio do seu pai, mas você poderia olhar e falar, não, tá tranquilo, a gente já tem Melhor, uma empresa, vamos continuar aqui, mas Uhum. não, vamos arrumar uma dor de cabeça, vamos nós dois aqui. melhor a gente continuar aqui, que já está mais organizado, já tem as facilidades, já tem os processos, né? Uhum. E pegando comentando a pergunta, ainda no contraponto onde a nova geração, a juventude agora, não tem essa vontade de falar assim, nossa, eu vou arrumar mais pepino, eu quero uma coisa mais confortável. Que é menos trabalho e mais dinheiro, né? Exatamente. Deixa eu só pegar um gancho na sua fala que você falou. Vamos aproveitar que já está pronto, isso daqui já tem Tem os os processos. processos. A gente achava que na época tinha. Depois que a gente vai aprendendo, a gente vê, nossa, a empresa não tinha nada de processo, não fazia nada direito. Por que que a gente resolveu empreender? Primeiro foi uma oportunidade. A gente teve a oportunidade de comprar a operação de uma empresa que já estava rodando. E eu Uhum. tenho um defeito, que eu não posso ouvir um bora, que eu falo bora. Bora abrir empresa? Vamos gravar um podcast? Bora. Não posso ouvir um bora, que eu falo bora. Aí meu pai falou, ó, Lucas, tem essa oportunidade aqui, Uhum. eu não consigo tocar as duas empresas, porque eu já tenho a Portal em andamento, e caso você tenha interesse, eu empresto dinheiro para vocês. Meu pai foi meu banco na época, né? Eu empresto dinheiro para vocês, a parcelinhas que cabem no seu bolso. E aí vocês montam a empresa para vocês. E aí sim a gente fez. Então a Uhum. gente passou uns perrengues, mas conseguiu pagar o empréstimo do meu pai e tudo mais. E de fato, empreender do zero nessa idade não é para qualquer um. Porque a gente sofre muito o preconceito de que, não, acho que não é um preconceito, mas é que, pô, o cara é mais novo que eu e quer mandar em mim. É tipo assim, jogou aonde, moço? O Uhum. que que você fez? Você montou sua empresa agora, eu já tô aqui no mercado há tanto tempo. Então, se a gente vencer essa barreira de ter autoridade sobre uma pessoa que é mais velha que a gente, é mais difícil. A gente tem que se provar pelo conhecimento que a gente tem. Eu finalizei o meu curso de engenharia elétrica na UFG, fui fazer uma pós-graduação em finanças e gestão estratégica para conseguir gerir melhor o negócio. Só Uhum. que, de fato, vencer essa barreira da idade é difícil. Hoje em dia, quando a gente tem um pouco mais de cabelo branco, a gente já passa um pouco mais de autoridade, mas no começo é difícil. Quase você pintou o cabelo de branco na época. Eu falei, não, que eu vou demonstrar que eu sou um cara, gerar uma autoridade nos caras aqui, É, para os O, caras. o e cabelo branco até surge diante de tanta preocupação que tem, Uhum. né? Porque eu imagino Eu que. não tinha esse tanto de cabelo branco antes de montar a empresa, não. Meu cabelo era grande, era pretinho, agora já tá mais raleado. É o estresse. Tem um Isso- pouco do Uhum. Covid também, mas sim. Uhum. não é uma jornada fácil. Mas assim, tem que ter coragem para empreender. Mas depois que você entra no ritmo e se apaixona por isso, fala, cara, eu nasci por isso aqui. Eu quero isso aqui pra minha vida mesmo. Você acostuma com essa adrenalina, quando você fica um pouco distante, você já sente falta, você fica, velho, o que que tá acontecendo na minha vida? Justamente. Não tá sem graça, tem que ter a emoção do dia a dia ali Justamente. correndo. É a pressão, né? É. E assim, eu imagino que é um trabalho. Vocês fazem post, né? Então é um trabalho que demanda um pouco mais de esforço ali. Tipo, não sei se a palavra seria esforço, mas é um trabalho mais pesado, porque Uhum. existe a parte industrial de fazer Sim, o o chão de processo. fábrica, né? Isso, né? Que é o chão de fábrica. É difícil você encontrar hoje em dia, com essa geração e com as pessoas que a gente tem disponível no mercado de trabalho, mão de obra para sua empresa? Com certeza. Muito se fala sobre o apagão de mão de obra que a gente vai ter daqui a uns anos, né? Mas é difícil encontrar profissionais bons. Inicialmente, a gente estava preferindo contratar profissionais um pouco mais de idade, uns
35, 40, que eles já não têm tanta oportunidade no mercado quanto tem os jovens. Mas até esses estavam difíceis. Qual que foi a nossa saída? Cara, por que que as pessoas não querem trabalhar? Tem uma série de subsídios, tem uma série de trabalhos mais fáceis hoje em dia. A galera monta um canal no YouTube, estoura e vai ganhar em dólar. Mas ainda existe aquelas pessoas que não têm acesso a tantas facilidades assim. Querendo ou não, é uma realidade da nossa sociedade. Então, eu entendo que a empresa ela também tem um papel social. Tem um valor Uhum. social ali na região onde ela se instalou. O que que a gente fez para conseguir atrair bons talentos? A gente paga mais para eles. Então, hoje, os meus colaboradores, eles recebem uma média maior que o mercado. A gente traz uma série de benefícios também para as pessoas. Tem até uma frase que um colega meu disse que depois da pandemia houve uma inversão de cenário. Antigamente, a pessoa precisava de contratar, ela ia lá na prateleira e escolhia o colaborador. Hoje em dia, é ao contrário. O colaborador vai na prateleira e escolhe a empresa que ele quer trabalhar. Então, a gente precisou de ter mecanismos Pra de atrair. reter talento, para atrair e reter o Uhum. talento, independente da idade, mas também trabalhando. A gente, numa das empresas, nossa idade média dos colaboradores é 25 anos. Então, a gente apostou muito nessa nova geração, trazendo também como moeda de troca, não só o salário, a progressão de carreira, o crescimento, a transmissão de conhecimento. Então, tem até uma colaboradora minha, que ela, quando ela entrou na empresa, eu perguntei para ela: o que que você quer? Qual que é o seu objetivo? Ela: não, eu quero montar uma empresa para mim. Eu falei: não, beleza, você vai trabalhar comigo, eu vou te ensinar tudo que eu sei para você montar a sua empresa. Assim, quando você estiver pronta para montar a sua empresa, a gente vai pegar na mão: obrigado, foi bom, agora segue o seu caminho. E eu acho que é isso, a empresa ela tem que ser uma ponte para atingir os objetivos próprios da pessoa. Quando a gente alinha isso, a gente consegue ter boas pessoas trabalhando ao seu lado. Nossa, interessante. Tem que saber qual que é o sonho da pessoa pra você ajudar a contribuir. Hoje não faz sentido o cara falar assim: eu quero reter o cara aqui, quer que ele fique 20 anos, mas Pagando o mínimo. é ir bitolado ali dentro da empresa. Não adianta, o pessoal não tá Sim, mais nessa. e hoje, assim, quando você tem esse alinhamento, você consegue ter a pessoa engajada ali, porque vocês alinharam as expectativas, Uhum, e quando finalizar, tá tudo bem. Tipo, você ganhou com ela e ela ganhou com a justo. empresa, então foi uma relação justa para ambos. Sim. Uma troca mútua, né? É, De conhecimento e de mão de obra, de força de trabalho ali. justamente. Quando a pessoa está engajada, ela entrega muito mais. Ela entrega, não vou dizer 100%, é uma utopia a gente falar que a pessoa entrega 100%, mas ela entrega uns 90%. E Lucas, quando você começou a empresa, você estava na idade que geralmente as pessoas estão assim interessadas em outras coisas, né? Em Uhum. aproveitar, em festa, em Inter da UFG. Então, assim, como que foi conciliar? Tem histórias eh, boas do FG. como foi conciliar esse momento de faculdade? Não sei se você abriu a empresa no momento que você estava ali na Uhum. faculdade, mas conciliar essa vida jovem com uma vida adulta, né? De ter um negócio, de Uhum. ter colaboradores, ter uma folha de pagamento para honrar. É, assim, não é, como eu falei, não é simples, é uma escolha que a gente faz, né? Uhum, Então, desde o início, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu já tinha essa visão, comecei a ter essa visão de empreender, de ter essa responsabilidade social. Quando eu estava na uhum, faculdade, de fato, lá para o meu sexto período, a gente abriu a empresa. Então, para poder conciliar, eu tive que dividir um pouco as coisas. Empresário de dia, estudante de noite. Aí a gente ia para as festas. Não vou negar que eu curti bastante a minha época da faculdade, mas sempre no outro dia tinha que estar lá na empresa, abrindo a empresa, com os compromissos, compromisso com o cliente, compromisso com o fornecedor. Não foi fácil conciliar, mas igual eu falei, que depois que a gente entra no ritmo, a gente não consegue uhum, desconciliar depois. A gente já entra nesse ritmo. E, inclusive, ajudei muitos colegas meus na faculdade fazendo estágio com eles nas minhas empresas. Então, as minhas empresas foram provedoras de estágio para os meus colegas olha que poderem fazer aquelas horas de estágio obrigatório que tem que fazer, né? Consegui contribuir também com a galera. E hoje em dia, apesar de ter formado em engenharia, eu não sou engenheiro. Sou bacharel em engenharia. Nunca tirei o meu CREA. Só que eu, como a minha rede de contatos, eu já com essa visão, estabeleci a minha rede de contatos, porque se o pessoal fala: não, você faz projeto? Eu falei: faço. Só que aí eu compro o serviço do meu colega e vendo para ele. Então, eu sou um bom intermediador, sou um bom empresário. Mantenho a minha rede de contatos na, uhum, na parte da construção civil, na engenharia, mas sempre com essa visão de empreender, não de fazer. Entendi. Você é um interessante. empresário nato, de fato. É o cara que
pega os recursos, administra ele e coloca à disposição para entrega de um resultado para o cliente ali. Justamente. Então, o cara precisa de uma informação, eu não faço, mas eu Mas sei sei quem quem faz. faz. E tem Você as conecta, pessoas. né, as Exatamente. pessoas. Conecta quem quer o serviço com quem pode oferecer. Justo. E faz a roda girar. Exatamente. Lucas, tipo, hoje você é bem ativo nessa área de, vamos colocar, fomentar o empreendedorismo, criar formas de empreendedores se conectar. Uhum. Quais são as entidades hoje que você participa que contribuem com essa visão de negócios? Show. Primeiro, eu acredito fielmente que conexão é fundamental para fomentar os negócios. Igual você falou, a gente não faz tudo, mas saber quem faz tudo é fundamental. Então, sempre fui entusiasta, sempre gostei de participar de eventos, palestras, workshops. Inicialmente, eu comecei participando do Sebrae, de alguns cursos do Sebrae, algumas palestras, e foi quando eu descobri a Associação Comercial e Empresarial de Goiânia, a ASEG, que atualmente estou como diretor da ASEG. É uma associação que tem como 3 pilares: desenvolvimento do empresário, o suporte ao empresário e a conexão também. Então, a gente realiza alguns eventos. Dia 21 de novembro agora vai ter um evento Conexão ASEG. Pode pesquisar ASEG Empresarial no Instagram, você vai achar o evento lá. Atualmente estou como presidente do BNI Cerrado, que é um dos maiores grupos de networking profissional do mundo. Estamos aí no top 10 Brasil, top 100 do mundo, que são o BNI, ele é um grupo de network focado em gerar referências de negócios qualificadas. Então, se o Walter pede uma referência de uma pessoa do segmento que ele quer atuar, a gente não vai atuar de forma passiva. Quando eu souber de alguém que está precisando, eu te ligo, eu te passo seu contato. Não, eu vou atrás na minha rede de contatos, quem que se encaixa no perfil que você está pedindo para mim, e vou de forma ativa esquentar essa referência, falar com ela, conheço o Walter, trabalho com isso, isso e isso, posso passar o seu contato, e aí sim a gente faz essa conexão. Tem dado muito certo. Em 3 anos de BNI, a gente já fechou mais de 25 milhões de reais em negócios. E o interessante é que a gente não precisa de pagar comissão para ninguém. Eu acredito que a comissão, ela prostitui muito a relação que a gente tem. Só vou te indicar se você me der uma beiradinha, um farelinho aí, uns 10%, mas no BNI não, a gente não é proibido pagar e dar comissão. Então, por isso que dá certo. Que a nossa moeda de troca é a reciprocidade. Imagina se eu te fecho um contrato de 10 mil, você vai falar, nossa, eu tenho que ajudar o Lucas a fechar pelo menos um de 15 agora, que senão eu vou ficar para trás. Então, dá muito certo. Então, na ASEG, a gente faz muito isso, no BNI a gente faz muito isso. Teve um movimento agora que ele provavelmente vai continuar no ano que vem, chamado Prosa. Você esteve com a gente no Prosa, a galera da Vox2, a escola de oratória, ela fez esse movimento, então é um movimento que vai crescer. E a gente também fomenta de todas as formas na nossa rede social, onde a gente leva a palavra do empreendedorismo, que eu falo assim, né? Porque de fato eu acredito que é a forma como que a gente consegue mudar o nosso país, a nossa sociedade, né? Eu ajudo as pessoas que estão trabalhando comigo, trago renda para a família delas, elas melhoram a família delas, consequentemente, se a gente pensar numa escala disso, a gente consegue melhorar a sociedade. Eu também acredito mais nesse ponto aí falta também o governo também se sensibilizar e estimular mais as empresas mesmo, que a gente vê tanta burocracia e tanto imposto que acaba que o empresário já vai abrir um negócio com medo. Fala, cara, tanta obrigação que eu tenho aqui de agora para frente. Então, assim, cara, o cara tem que contratar pessoas e já tem essa preocupação de honrar com o salário de todo mundo, fomenta a economia e, querendo ou não, sem essas pessoas que têm coragem de começar uma empresa e empregar pessoas aqui, cara, o país para porque o governo vive de arrecadação. Se não girar a economia, acaba que não tem arrecadação para o governo e tudo se acaba ali. Então, essa iniciativa que você atua, eu acho que é um diferencial. Quem não participa e estiver nos assistindo aqui, procura o Lucas ou procura o BNI para, de fato, se conectar com outros empresários ali e gerar oportunidades ali para sua empresa e para outras pessoas, sabe? E não só oportunidades, o conhecimento que a gente compartilha ali. Isso que eu imagino que é uma das coisas mais fundamentais, porque você vai estar em contato com outras pessoas que estão passando pela mesma dor que você ou já passaram. Então, às vezes, uma conversa ali já te ajuda a resolver um problema que você estava sofrendo ou há bastante tempo perdendo dinheiro porque não conseguia solucionar. E essa conexão e essa troca genuína facilita até o fardo que é ser empresário, porque eu acredito que o empresário brasileiro, ele é muito solitário, porque diferente de outras economias e outras culturas que a gente vê,
No Brasil, parece que fazer sucesso é uma coisa errada. É. A pessoa torce para a empresa dar errado, sendo que é a empresa que mantém a sociedade, que gera benefícios para todo mundo. Uhum. Então, eu acho que estar no meio de pessoas e no ambiente que é favorável para aquilo que você está construindo facilita muito a jornada do Com empresário. certeza, com certeza. Um dos nossos valores fundamentais é a atitude positiva. Então lá a gente não tem reclamação. Você tá com um problema, traz pra gente que a gente resolve. A gente organiza o caminho pra você resolver esse problema. E essa troca de informações é muito bacana, porque às vezes a gente tá dando dica pra uma pessoa, aí você para e pensa, pô, vou aplicar isso no meu negócio. Acabei de ensinar o cara e eu não Eu aprendi pô, junto. aprendi, já tive esse insight. Então, quando a gente sai da atmosfera da empresa e consegue oxigenar as ideias, visitando outras empresas, visitando outros clientes. Atualmente eu também atuo com consultoria e mentoria de empresários, então a gente tem acesso a outras operações, a outros números, outras realidades, até de outras cidades. Então a gente fala, cara, isso faz muito sentido, vou tentar aplicar isso no meu negócio e empreender é tentativa e erro. A gente não tem certeza de nada. A gente vai e fala, ó, isso aqui pode dar certo. Mas aí não deu tão certo, então recalcular a rota. Ah, não, deu certo, continua, acelera. Ah, não, não vai dar certo, recalcular a rota. E assim vai, é muito empírico o empresário brasileiro hoje, ele aprende muito na marra. E quando você aprende e compartilha esse conhecimento com quem está começando, você acelera o empreendedorismo, porque ele não vai ter que passar pelas mesmas dores que você passou. Então, consequentemente, é exponencial esse crescimento do empreendedorismo. E eu acho que o Brasil já está, assim, começando a pisar no acelerador. Daqui para 2030, o Brasil vai ser outra realidade a nível mundial. E o Brasil tem uma. Hoje ele só não tem infraestrutura, vamos colocar rodoviária para escoar e fazer o trânsito de tanta mercadoria que eles têm. Mas assim, o Brasil, todo lugar que você vai em Palestra em São Paulo, os caras renomados falando, cara, o Brasil tem tudo para dar certo, só não dá certo se a gente fizer muita coisa errada mesmo. Uhum. E quer ou não, tipo assim, ó, quem vai contribuir para esse crescimento são os empresários. E você falou um negócio interessante, é que você também dá consultoria e mentoria para empreendedores e empresários. Como é que funciona? O cara que está assistindo a gente fala, cara, eu acho que eu estou nessa situação, que hoje eu estou meio perdido, Uhum. precisaria de uma mentoria aqui para mim entender meu negócio e talvez me direcionar aqui melhor. Como Uhum. que ele faz, como é que funciona na prática e como que ele faz para chegar nesse ponto de falar assim, eu quero conversar com o Lucas e quero contratar ele para me dar uma mentoria? Perfeito. Primeiro, a gente precisa de ser transparente. Eu não ensino nada do que eu já não tenha feito. É o famoso walk the talk. Você tem Uhum, que ensinar o que você já fez e que deu certo. Ou às vezes ensinar o que você fez e deu errado para a pessoa não fazer também. Então é muito importante um mentor ou um consultor ter essa genuidade, essa transparência, porque eu não estou mostrando o caminho que ele tem que seguir. Eu estou mostrando o caminho que eu segui e caso você tenha as mesmas experiências, você pode dar certo também, ou Sim. pode dar certo. Então, a diferença de consultor e mentor. O mentor, ele não atua somente na empresa, ele atua com a mentalidade do empresário também. Ele conecta o empresário com outras instâncias que para ele conseguir ter mais oportunidade. O consultor, ele faz um trabalho, primeiro, ele é, às vezes, temporário, né, para 3 ou 4 ou 6 meses, tem um valor fixo ali e ele resolve um problema pontual da empresa, ou às vezes uma consultoria mais generalizada. Já o mentor, ele vai trabalhar a jornada do empresário. Então, pô, muitas das vezes as pessoas chegam até mim, não, eu queria contratar uma mentoria. E falam, ó, você não está no momento de uma mentoria. Você não tem problema suficiente ainda para resolver. Aprende um pouquinho, apanha um pouquinho do mercado. Eu vou te dar algumas dicas de graça. Tem muita coisa no meu Facebook, no meu Instagram, no meu TikTok. Aprende algumas coisas ali e aí eu vou te acompanhando. E eu vou saber o momento certo de você precisar da mentoria. Porque muitas pessoas, os gurus da internet aí, querem vender curso, querem vender mentoria a todo uhum, preço e acaba explorando os pequenos empresários. E eu vendo a realidade deles, principalmente na associação comercial, onde as pessoas buscam esse apoio. E mentoria não é algo barato, mas é algo que te dá um atalho. Então, quando você está no momento certo de pegar uma mentoria, aí você consegue pegar aquele atalho e chegar mais perto do seu objetivo. Então, hoje, eu mentoro algumas pessoas. Para quem quiser saber um pouco mais, tem o meu Instagram, lucasborges.evr, empresário da vida real. Esse título eu cunhei porque justamente vou contra o que o pessoal fica falando muito na internet, do que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Que, cara,
Você já fez isso para estar falando para a pessoa que ela tem que fazer? Às vezes o cara nunca nem montou um time e já quer vender curso de empresa. Equipe de alta performance. Equipe de alta performance. Nunca liderou e fala sobre liderança. É, Mas na teoria tudo é bonito, na prática é diferente. Então a pessoa na vida real é diferente. vai ter que passar pelos desafios, entender de pessoas ali, seja de cliente ou da equipe mesmo, Uhum, e propor um alinhamento ali para chegar num objetivo comum. justo. No livro vai funcionar bonito. Eu falo, não, você vai fazer isso, isso, isso. Aí o cara vai, faz a consultoria, entrega e, cara, agora a mentoria você vai acompanhar o cara, vai aplicar, o cara vai ver as dores dele, vai voltar, trocar uma ideia contigo ali e falar, Justamente. cara, não deu certo, vamos tentar de uma forma aqui Eu tenho diferente. até uma analogia interessante que eu tenho até na minha apresentação, que eu falo que o mentor, ele é como se fosse um técnico de futebol. O técnico, ele pode até, muitos dos técnicos renomados já foram jogadores no passado, já entende como é a dinâmica, só que ele estudou um pouco mais para isso. O técnico, ele vai ensinar o jogador a jogar, mas ele não vai entrar no campo no dia do jogo e fazer o gol. Ele vai ensinar o cara o que ele tem que fazer. Muitas das vezes, o empresário, ele não tem maturidade e ele quer que o cara faça tudo para ele. Ó, se você quer que o cara faça tudo, contrata uma pessoa que tem essa experiência, Um gestor ali um para gestor para tocar. você que aí ele vai atuar. Porque se você quiser entender como funciona, até mesmo para você poder adquirir esse conhecimento e repassar para os seus gestores, é muito mais válido. Aí você precisa de um mentor. Agora, se você quer aquela pessoa que executa para você, contrata um gestor. Porque ele já vai ter experiência de mercado, contrata da concorrência, já traz um benchmark do mercado. E aí a pessoa vai executar. Agora, aquele empresário que tem a noção de que ele precisa não ser especialista em tudo, mas os empresários que têm mais sucesso, eles são generalistas. Eles conhecem um pouco de cada área e quando precisa de um especialista, ele contrata um especialista ou contrata um mentor e coloca para trabalhar. Tem até uma passagem no livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala, sempre contrate pessoas melhores do que você. Porque se eu for contratar uma pessoa para ter que ensinar ela aprofundar naquele conteúdo, aí não faz sentido eu contratar eu mesmo, vou lá e faço. Exatamente. Não, e assim, uma questão que eu percebo é que o empresário, para ter sucesso, ele precisa realmente conhecer todas as áreas, porque se ele vai lá, acha que contratando uma pessoa que sabe, que falou para ele que sabe aquela área de maneira profunda, mas ele não tem uma ideia de como é a área, ele não vai conseguir nem gerir essa pessoa, nem Uhum. saber se ela está fazendo certo ou errado. Então, ter esse conhecimento generalista de todas as áreas é fundamental para ter sucesso numa empresa. Com certeza, com certeza. E se você não quer ser essa pessoa generalista, você vai precisar de um sócio. Que esse sócio vai complementar o seu conhecimento. Que aí você é generalista numa área, ele é generalista em outra área. Vamos supor, tem gente que não gosta de comercial. Você precisa de um sócio que é comercial, senão sua empresa não vai crescer. Ah, não, eu sou muito operacional. Pega um sócio que é comercial. Ou ao contrário, não, eu sou muito comercial, mas eu não sei, eu vendo, mas na hora de entregar o serviço ou produto, eu pipoca. Então, contrata um sócio que seja especialista nessa área operacional para Eu poder crescer venho, junto. eu vendo, mas eu não quero nem olhar para as finanças, não faço fluxo de caixa. Tem que ter alguém, porque precisa ter esse conhecimento mesmo, né? Isso. E por que que às vezes as pessoas falam, não, mas contrata um BPO, contrata um gestor financeiro. Cara, tem que ter um sócio, um dono que entende dos números da empresa. Não é porque não dá para confiar, você pode confiar, tem muitos profissionais que são de confiança, muitas empresas renomadas, mas você precisa entender dos números do seu negócio. Se você não é o sócio que entende, tem um sócio que entenda, que ele vai traduzir para você na sua linguagem. Acho fundamental. Até para tomar uma decisão rápida, né? Dependendo de uma oportunidade ou tem um problema futuro ali que vai Uhum. acontecer, o cara fica esperando uma reunião. Se ele não conseguir analisar ou ter uma pessoa que Justo. analisa e municia de informação, ele vai assustar, não, já vai estar passado o tempo ali. Até para cruzar as vontades, né? Porque às vezes o empresário ele tem um desejo, mas as finanças apontam outro caminho. Uhum. Então, tipo, não cabe, né? Para alguns momentos você desejar algo, mas o financeiro não acompanhar. Então tem que ter. Até para poder fazer essa gestão que você falou lá. Olha, como que você faz para virar a empresa quando você está rodando ali com um cheque especial? Uhum. Tem que ter os cálculos para você saber até que momento você consegue deixar isso sustentável, porque Sim. senão você vai trabalhar só para pagar juros ou perder todo o investimento que você fez. E seu resultado vai cobrir para você pagar aqueles juros, senão você tá só cavucando um buraco ali que na hora que você é assustado não tem como sair dele mais, né? Justamente. Aí é onde as empresas quebram nos primeiros anos. E é um conceito que eu tava comigo. O cara, quando ele é pequeno, ele consegue
brincar e aprender, porque se der ruim, ele vai quebrar com um valor pequeno e consegue honrar e resumir o negócio. Agora, dependendo do tamanho que a empresa vai se tornando, se ele fizer um negócio e quebrar, ele quebra muito grande, porque é muito dinheiro envolvido na operação, é muita gente dentro da estrutura do negócio, então, assim, é muito crédito dentro da empresa rodando, então o baque é grande, sabe? Aí ele não consegue sair, não, aí fica feio pro mercado, sabe? Exatamente. Eu tenho, num dos livros que eu leio muito, gosto muito de ler. Tem até um clube de leitura. E que eles dizem assim sobre a liderança, sobre a gestão. Permita que erros aconteçam na sua empresa, mas não erros que vão te tirar do jogo. Então tem que ter um controle do que as pessoas vão errar. Porque as pessoas também elas vão aprender errando dentro da sua empresa. E para inovar, você também tem que inovar e testar novos mercados, você tem que estar disposto ao erro, porque se você não erra, você não está inovando e não está fazendo nada, não está testando nada diferente. Justo. Só que você tem que controlar o impacto desse erro, controlar o limite, né, que ele vai ter para não te tirar do jogo, igual você está falando. Justamente. E Lucas, uma coisa que aqui no podcast, conversando com vários empresários, com várias pessoas, eu percebo que quem tem empresa, quem tem negócios, tem uma agenda muito cheia. E parece que quanto mais a pessoa faz, mais tempo ela tem para poder fazer as coisas. Como que funciona isso? Por que que, que vocês fazem? Como que você organiza a sua agenda? Porque você é presidente de uma associação, faz parte do BNI, tem várias empresas, tem clube de leitura, é mentor. Como que funciona uma agenda dessa? Sobra tempo para mulher, não. Bom, é desafiador. Você ia completar? Não, eu ia falar, vou fazer uma corte dessa parte e mandar pra ela. Ela vai ter que sobrar. E a família tem que ter bastante Sim. compreensão, porque o tempo é limitado, de fato, né? Então tem que ter bastante organização e não sei o que vocês fazem mais, porque Qual que é o segredo? qual que é o segredo disso daqui? Tá vendo aí seu segredo aí agora, né? já. Bom, então papel e caneta não, brincadeira, gente. Assim, no início é complicado. Eu ainda mais por ter essa muita energia, a gente acaba marcando 2 compromissos com a mesma pessoa e aí tem que acabar desmarcando. E a família, de fato, ela sofre um pouco. Mas é tudo questão de alinhamento. Cara, eu tô decidido, eu tenho um propósito, eu vou fazer isso. Você topa aí comigo nesse caminho? Você aceita ser parceira nesse negócio? Aí a família vai entendendo. Quando você trabalha com seus irmãos são sócios, é ainda mais fácil, porque todo momento a gente está compartilhando essas experiências. Mas quando eu comecei, assim, de fato, abrir mais o leque para as outras entidades, outros negócios, outras empresas, hoje eu tô à frente de algumas outras empresas, eu entendi que eu precisava ter uma gestão de tempo. Então, como eu entendo a minha necessidade e vou aprender sobre isso. Então, assisti algumas palestras sobre gestão de tempo, comprei alguns livros sobre gestão de tempo e comecei a aprender mais como que usa a agenda. Hoje em dia tem até uma inteligência artificial. Você fala, ó, marca um uma reunião para mim e ela já, dentro do WhatsApp, já consegue vincular com o meu Google Agenda. Então, o que eu entendi? Se eu ficasse só dentro das empresas, o tempo todo, eu não conseguiria, se eu estivesse no operacional. Então, a minha estratégia é, eu aprendo a fazer as coisas e delego para as pessoas para que eu possa não ser totalmente fixado nesse compromisso. Então, hoje eu tenho alguns compromissos na Portal? Tenho, mas não é a semana toda como era no início. Então, eu já consigo gerir a Portal de onde eu estou, através de grupo do WhatsApp, ferramentas, Trello, ClickUp, tem um monte de ferramentas que a gente usa para poder fazer essa gestão. E eu coloquei pessoas competentes para fazer o que precisa. A gente vai fazendo isso em cada esfera. Onde de fato precisa da minha presença, como é o caso, hoje mais cedo eu estava na reunião do BNI, eu sou presidente lá da reunião, toda reunião a gente está lá. Então, isso eu não consigo delegar, não consigo terceirizar. Então, fixo a minha agenda. Ah, os compromissos com os mentorados, com as pessoas da consultoria. Eu fixo na agenda e, cara, é aquele compromisso. Não tem. É apertado, a gente às vezes almoça fazendo alguma coisa, já marca um compromisso no almoço para já poder aproveitar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, como eu falei lá no início, quando você entra nesse ritmo, quando você aprende a trabalhar, aí você vê a agenda vazia e fala, nossa, o que eu vou fazer hoje? Nossa, hoje meu dia tá Nossa, estranho. Quando é domingo, juro pra vocês, geralmente chega no domingo e fala, nossa, mas parece que meu dia não tá sendo produtivo, não tô fazendo nada. Vou ficar assistindo série aqui, aí eu coloco alguma série que é direcionada para o conhecimento que eu quero. Aí dá uma frescada, mas não é tão difícil quanto parece. Vai entrando no ritmo e o segredo é delegar, não ser centralizador.
Quando você é centralizador demais, aí você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, você surta, é o famoso burnout, né? Mas quando você aprende a delegar e não delargar, que tem essa diferença, né? A gente delega sabendo cobrar, sabendo acompanhar, ensinando a pessoa como é que faz, e aí as coisas vão acontecendo e vão surgindo outras oportunidades. Que as pessoas vão ver, nossa, o Lucas está desenvolvendo tão bem em tal área, me ensina a fazer isso. Aí eu ensino. A primeira aula é de graça, a segunda você já entra para minha mentoria. E a gente vai conseguindo Uhum. conciliar. Então não existe uma fórmula do sucesso. O importante é honrar com os compromissos. Se porventura não for conseguir acompanhar, avisar com antecedência, porque o tempo da pessoa é tão precioso quanto o seu, é importante a gente respeitar o tempo do outro também. Sim. E ser intencional. Pô, vou fazer tudo de qualquer jeito? Não, faz de forma intencional, igual a gente está aqui falando do meu trabalho, falando da minha empresa, das minhas mentorias. Tudo é intencional. Sua comunicação tem que ser intencional, os compromissos que você marca é intencional. Então, no nosso grupo, por exemplo, tem 100 empresários. Cara, se eu marcar uma reunião por semana com cada um, são 2 anos para eu conhecer todo mundo. Então, eu já tenho a plena consciência que eu não vou conseguir conhecer todo mundo. Ou eu tenho que fazer mais reuniões, ou eu tenho que conhecer as pessoas estratégicas, que vão me levar para mais próximo do meu objetivo. Eu não estou falando em usar as pessoas, estou falando em servir essas pessoas para trabalhar nessa filosofia que a gente tem muito enraizada no BNI, que é do Givers Gain. A gente ganha contribuindo. Quanto mais pessoas a gente serve, mais pessoas vão estar dispostas a nos servir também e a gente vai conseguir crescer, né? Acessar algumas pessoas que a gente normalmente não acessaria e poder contribuir mais ainda para a sociedade. Essa, essa contribuição que você coloca assim, a sua agenda, tanta coisa que você quer fazer ao mesmo tempo. Vendo você falar, a gente fica assim, cara, o cara sente prazer em ser tão produtivo dessa forma, mas algumas pessoas olham e falam assim, cara, eu não daria conta. É, Meu Deus, ele não- trabalha demais. exatamente. E começa já a reclamar, fala, não tem como fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo. Sempre você foi esse cara focado e disciplinado desse jeito, ou teve algum momento que você falou assim, cara, eu tô me perdendo, eu vou precisar de buscar mais conhecimento, porque eu vejo você muito estudioso Uhum. e sempre tá se qualificando. Você teve um estado e você conseguiu se organizar ou você teve um processo, um caminho assim pra você percorrer, pra você chegar nesse ponto que o Lucas de hoje? O Lucas de hoje é uma construção, vem sendo construída aí desde 2017, quando eu fundei a minha primeira empresa, e eu sempre tive um sonho, eu quero ser multiempresário. Então, o que que eu preciso de fazer? Modelar as pessoas, a gente aprende a modelar no curso de oratória da Vox, que com certeza foi um divisor de águas na minha vida. A gente aprende muito a modelar, eu modelo as pessoas, o que elas fazem para ter essa quantidade X de empresa. Eu sou mentorado de algumas pessoas também, então a gente tem da mesma forma que a gente mentora, a gente precisa de mentores para nos ajudar a chegar lá. Então, de fato, o Lucas é uma construção. Nem sempre foi esse cara tão disciplinado, tão focado. Como eu falei, às vezes eu falava assim para tanta gente que quando eu tinha 3 coisas marcadas para o mesmo dia, para o mesmo horário. Aí nossa, aí geralmente quem ficava mais debilitado era a minha esposa. Eu tinha que desmarcar, falar, amor, não tem como eu ir porque não tem como eu almoçar com você, porque eu tenho que almoçar com fulano e fulano ao mesmo tempo. Mas aí a gente vai aprendendo como trabalhar, a gente vai tomando muito na cabeça também, perguntando muito para os mentores, como que você faz isso, como que você faz aquilo. Eles vão dando o caminho das pedras, vai te ensinando, observando, eu gosto muito de observar como as pessoas fazem, e a gente vai crescendo, né? Então, tudo isso a gente coloca numa cápsula e passa para os mentorados também. Pô, você tem essa mesma dificuldade? Então eu te ajudo, eu fiz assim, assim, assado. Foi assim que eu organizo minha agenda. Hoje minha agenda era organizada por cores. Então eu sei que a cor vermelha é do BNI, a cor azul da Portal. Quando vai ver, minha agenda está toda colorida ali no dia. Mas eu sei, naquela semana eu estou dedicando mais a um projeto, na semana eu estou dedicando mais a outro. Porque não dá para você dedicar tudo ao mesmo tempo. Inclusive tem até um TED Talks. Vocês gostam de assistir TED Talks? Ai, gosto. Tem um que fala sobre como que o Einstein e como que o Darwin criaram as teorias dele, a teoria da relatividade do Einstein e a teoria do evolucionismo de Darwin. Eles não tinham uma teoria só rolando ao mesmo tempo. Ele não estava focado ali, vou estudar essa teoria até sair, teoria da relatividade. Muito pelo contrário, tinha várias teorias, vários estudos. Quando ele sentia que ele travava nessa operação, ele para, tá tudo bem, pausa aqui, vou focar em outra. Aí ele avança nessa outra, parou, volta naquela, consegue dar um salto muito maior, porque agora ele já oxigenou as ideias. E Darwin é a mesma coisa. Várias teorias até ele chegar. Uma delas ultrapassou a barreira do, da fama e ele conseguiu ganhar prêmios e tudo mais. E quando a gente traz isso para o mundo corporativo, é possível sim a gente ter vários negócios. O pessoal fala que você não pode, tem que ter foco, tem que ter foco. Cara, você tem que ter um foco, mas se você focar só nisso, você está colocando todos os seus ovos numa cesta só. Então, foca aqui, avança esse projeto.
Tá travado? Para ele, avança esse outro projeto. Então, hoje eu tenho vários projetos rodando ao mesmo tempo e eu tenho essa ciência, tem que ter um controle também, porque senão acaba algumas coisas se perdendo. Alguns compromissos que eu tenho são fixos, outros são trabalhar nesses projetos. Alguns eu tô como operacional, então numa empresa eu tô como diretor comercial, na outra eu tô como supervisor, que eu tenho que estar direto com o vendedor. Na outra eu sou o próprio vendedor, que eu tenho que aprender a vender para eu poder treinar meu supervisor para depois virar um diretor. Então a gente entendendo essa jornada que o empresário ele passa na própria empresa, eu consigo, como se diz, ser vários personagens em ambientes diferentes, mas sem perder a essência do que é o Lucas, né? Esse cara animado, positivo, sempre achando que o copo não tá nem meio cheio, tá transbordando. Meu copo pode dar uma gotinha. Eu falo, não, o copo tá cheio demais, vamos que vai dar certo. Essa mentalidade é o que faz a diferença, que reclamar é mais fácil. E quando você reclama, só atrai negatividade e o negócio não sai do lugar. E também uma coisa que é interessante é estar disposto a estar em vários níveis ao mesmo tempo, porque eu acredito que talvez isso seja um pouco influência das redes sociais, que fica muito atrelado ao status também. Fala assim, ah, não, eu já tenho uma empresa X e X, e aí não quer dar alguns passos para trás para poder aprender e continuar crescendo, né? Então, eu acho que também é um fator muito interessante isso dessa não vaidade de estar disposto a estar em vários papéis em ambientes diferentes para poder continuar crescendo. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. E, como eu falo, eu gosto muito de ler. No livro Os Segredos da Mente Milionária, é dividido em alguns arquivos. Vocês chegaram a ler esse livro? Já. O arquivo 17, para mim, um dos melhores, ele fecha o livro falando que a pessoa com mentalidade milionária, ela está sempre buscando aprender. Então, a pessoa que ela já tem mentalidade de escassez, ela acha que ela já sabe tudo. Ela acha que ela já conseguiu o que ela precisava e tá tudo bem. E se a pessoa não desenvolve, ela não vai conseguir atingir novos patamares. E acredite, a empresa é reflexo do dono. Se o dono parou de crescer, a empresa também parou de crescer. Empresa que não cresce, ela desaparece. Vem o concorrente e já domina o mercado, né? Ainda mais hoje em dia, com tanta tecnologia, inteligência artificial e tudo, estar parado sem aprender nada, você já está para trás. Não é que você está parado e não está crescendo, você está ficando menor. É. Hoje não é o maior que ganha do menor, é o mais rápido que ganha do mais lento, né? Você falou inteligência artificial e esses dias eu tive uma demanda na minha empresa que eu precisava de entender um pouco mais sobre inteligência artificial. E eu tenho um dos meus atributos no meu perfil é de focar em uma coisa e estudar ela a fundo. Então, tem até uma passagem do filme do Homem de Ferro que ele fala que ele ficou especialista em física quântica da noite pro dia. Eu acho que eu virei um especialista em inteligência artificial da noite pro dia, que eu falei, cara, eu preciso aprender isso, senão eu vou ficar para trás. Eu fui assistir uma série de vídeos e tutoriais de como que cria agentes, como que usa o ChatGPT de forma melhor. Hoje eu já acredito que eu consigo ajudar até meus mentorados com esse conhecimento que eu adquiri. Então, de fato, tem que estar disposto a aprender sempre, aprender coisas novas, né? Apesar de dar um pouco de trabalho, mas sem essas informações, que você vai ficando fadado ao insucesso. Porque, tipo assim, tem coisas que é muito mirabolantes e às vezes até a gente acha assim, não vai dar certo, mas você tem que acompanhar. Se der certo, você tá acompanhando. Se não der também, você acompanhou e não deu certo, não fluiu. Igual na época do metaverso lá, que o povo começou a comprar terreno no metaverso, tal. Cara, todo mundo falando disso. Cara, acabou que o assunto parou. Agora, ChatGPT. Vamos ignorar o negócio, isso daqui não vai dar em nada. Não, gente, você tem que acompanhar, estudar. E se der certo, você tá já com conhecimento ali para ajudar, contribuir. E se não tiver, pelo menos facilitar o dia a dia das pessoas, a gente sabe que vai facilitar, porque Justamente. automatiza muitas coisas, traz muitas informações prontas para você. Então, acaba que é usar isso ao bem comum ali, é bem pro negócio. Lucas, e pegando essa questão de inteligência artificial, você já falou que usa para organizar a sua agenda, mas eu vejo que você também tem uma gestão muito boa, que na hora que você estava falando da agenda, eu falei, cara, o cara fazia a gestão até da agenda dele. E tipo assim, é uma forma de gerir, porque se você não gerir e priorizar e definir o que é prioridade e até alocar seu tempo em momentos distintos ali, para projetos diferentes, você está ou priorizando uma coisa ou deixando de priorizar a outra, mas no final você vai equilibrando tudo ali. Essa forma de gestão, hoje, as empresas que você mentora, você vê os empresários preocupados com a gestão dessa forma ou não? Quando eles não estão preocupados, aí a gente instiga eles a ficarem preocupados. Porque, querendo ou não, se não tiver gestão, a empresa ela vai estar fadada ao fracasso. E quando eu falo de gestão, não gestão só dos números, gestão de pessoas principalmente, porque a empresa ela é feita de pessoas.
Então, a gente precisa de aprender a gerir. E hoje, no cenário atual, existe uma dificuldade, porque pouco se fala sobre gestão em ambientes remotos. Muitas empresas trabalham no home office, né? Como que a gente vai... Já é difícil gerir as pessoas dentro da sua empresa. Imagina cada uma num Num canto canto. do mundo. Como é que você vai criar cultura para isso? Como é que você vai gerir as pessoas? Como é que você vai manter elas motivadas? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando entra para um processo de mentoria é, de fato, entender se o empresário ele já tem essa mentalidade. Senão, a gente trabalha primeiro a mentalidade dele para depois ir falar de números, se a empresa está dando resultado ou não. Porque a gente tem que entender que tudo é processo e a pessoa ela tem que passar por esse processo. O cara chega lá, tô precisando vender, tô precisando vender. Cara, se eu. Tá, beleza, vou te ajudar a vender. Vai passar um mês, você vai estar com o mesmo problema. Por quê? Porque você vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Você não tá com a mentalidade de crescimento, expansão, de servir, de ajudar, de gerir pessoas. A pessoa fala, nossa, tô com vontade de demitir todo mundo. E Cara, você resolve. precisa das Exatamente. pessoas. Você tem que aprender a lidar com elas. Tem que aprender a engajar elas, saber tratar elas bem, saber extrair delas o que elas têm de melhor. Tem que ser um bom líder, tem que ser um bom gestor. Então a gente trabalha essa questão da liderança com os empresários também. Antes de começar a falar de empresa. Essa questão de entender da empresa, o cara sempre olha um departamento específico e acha que o problema é um departamento. Uhum. Cara, eu não tô vendendo, ou eu não tenho dinheiro no caixa, ou eu tenho um problema aqui na produção, mas ele não entende que a empresa dele é um elo que tem que estar tudo se comunicando e funcionando. Então, se um departamento está funcionando, provavelmente o outro também vai ter problema se você fazer isso funcionar. Igual, Uhum. eu não vendo, aí você vai lá e ajuda o cara a vender mais. Só que o restante da estrutura da empresa dele não está pronta para receber essa venda a mais. Aí já começa a ter mais outros Às problemas em vezes ele cadeia. quebra porque vendeu demais. Exatamente. Se o fluxo de caixa dele tiver, que ele tem que bancar muita coisa antes da operação, aí não vai faltar capital de giro. Não tem de onde tirar, ele quebra porque vendeu muito. Sim, É uma ironia do destino. exatamente. Sim. Não, o que a gente percebe também é que, não sei se você vai acompanhando, mas uma porrada de empresa está pedindo RJ, recuperação Uhum. judicial. Virou moda. Virou moda. E aí é a questão, cara, muitas das empresas pediram porque cresceram muito. Então, cresceram, consumiram caixa e agora não deu conta de sustentar a operação. Uhum. Então, isso é um fato também que se eles estivessem olhando e que tivesse um pouco mais de, vamos colocar, nem sei se podemos falar com um pouquinho mais de receio, mas ser um pouquinho mais conservador, eles conseguiriam falar, cara, eu tô crescendo, tenho possibilidade de crescer, mas eu vou ser conservador e vou deixar um pouco de caixa aqui para mim segurar as E pontas lá na frente. E prudente nos gastos também, porque uma frase que a gente sempre ouve grandes empresários falando, eu não sei quem é o autor, que é faturamento é ego. E caixa é rei. Só que aí a pessoa vê o faturamento dela lá crescendo, porque realmente a pandemia ela foi um cenário que deu uma alavancagem em alguns segmentos e possibilitou empresas crescerem de maneira mais acelerada. Logística, tecnologia, então essas empresas tiveram ali um boom de crescimento. Veículos, o carro valorizou na Veículos, época da carro pandemia. valorizou muito. Então a pessoa viu o faturamento dela crescendo de uma maneira muito acelerada e ela achou que tudo aquilo era lucro. Então ela também gastou. Então, assim, tem que ter ali uma consciência nos gastos também para a empresa poder crescer de maneira saudável. Com certeza. Com certeza. Tem que entender dos números. O que que é dinheiro seu, o que que é dinheiro da empresa, o que que é dinheiro da empresa que é lucro, o que que você tem que pagar aos fornecedores. Tem Até o mérito, assim, ó, eu tive um cliente que compartilhou comigo o seguinte, ele falou, cara, o negócio estava indo tão bom que depois da pandemia que os negócios deu uma esticada no preço, que algumas empresas foi e falou assim, cara, eu sou bom demais. Os caras falaram, tá tudo dando certo, é que eu sou bom. E depois que o mercado balizou e normalizou, aí a gente assustou de novo e falou, cara, muita gente largou a gestão de lado, não olhava mais para nada, porque estava tudo dando certo, então deixou o trem meio que correr. Agora que o trem voltou, quem nunca perdeu a cultura de olhar para tudo, para a equipe, para o negócio como um todo, para os números da empresa, para a operação, ele tá mais confortável. Os que largou mão agora tá assustado porque foi pego de surpresa que o trem desceu novamente e normalizou, então agora Justamente. tem que se readequar de novo e construir novamente o conhecimento ali. E não vamos longe, não. Eu passei por isso. Na pandemia, minha empresa cresceu demais. E eu achei que eu tava abalando. Nossa, estourei. Ficar milionário. Só que aí, quando as coisas normalizaram, a gente continuou fazendo as mesmas coisas. Falou, ué, Não tá alguma dando. coisa errada. Tá fazendo a mesma coisa e parou de crescer. Foi quando a gente percebeu que a gente só percebe depois que a gente sai dessa situação. Então, pô, a gente olha pra trás e fala, uai,
Tá dando mais certo. Ah, vamos entender o porquê. A gente não cresceu só por conta do que a gente melhorou alguns processos internos, a gente cresceu por conta Do da alta mercado. do mercado. E aí, hoje em dia, a gente já tem mais consciência. Quando o mercado começa a subir, falando, por que que tá subindo? Será que isso é só a nossa prática? Ou agora a gente tem que ter essa visão macro também. Foi quando a Uhum. gente aprende. Falando, muita coisa a gente aprende na prática. Sim. Que é a questão da vida real que você fala, né? Justamente. Não é ali, não tá ali no livro falando assim, ó, teve uma pandemia, segmento XXX vai crescer. Justamente. Não tá, isso aí é a prática e a vida real e tá atento a tudo que tá acontecendo no seu ambiente. E essa questão de você olhar vários negócios diferentes também te dá esse norte de mercado. Com certeza. Todos os mercados estão indo para esse caminho ou tem alguma coisa específica para esse mercado que está contribuindo para esse crescimento? E será que não tem volta? Exemplo, gado. Até poucos dias tava arroba barato, agora deu uma esticada. Aí o cara vai começar a ganhar dinheiro. Aí o cara não pode esquecer que isso aqui é um ciclo, vai voltar. Então, assim, eu vou tomar decisões pensando que isso é um ciclo passageiro, eu posso pegar como oportunidade. Só que lá na frente, quando voltar, se eu tiver um estoque de gado muito grande no passo ali, eu vou tomar um fumo ali, vou ter um Justamente. prejuízo. Meu custo vai ficar mais alto do que o meu faturamento, provavelmente. Então, é acompanhar todos os nichos de mercado mesmo ali para saber quais são as melhores decisões a serem tomadas. E o empresário, ele tem que jogar xadrez na vida real. O que é jogar um xadrez na vida real? Estratégia. Vocês jogam xadrez? Eu jogo. Não. Xadrez, você tem que estar sempre pensando 2, 3, 4, 5 jogadas na frente. Se o cara fizer isso, eu vou fazer isso. Mas se ele fizer mexer essa outra peça, eu vou mexer essa outra peça. Porque você já planejou todos os seus possíveis cenários. Que um jogador de xadrez faz isso muito bem. Então, para quem quer empreender, eu recomendo aprender a jogar xadrez. Porque você vai tendo vai treinando o seu cérebro para projetar esses cenários. Então, se amanhã tiver uma pandemia, o que a gente vai fazer? Pô, se o cara não pensar no amanhã, ficar vivendo só o Hoje. dia a dia ali, chega a pandemia, ele quebra. Tem jeito. E o que aconteceu com muita empresa? Muita empresa quebrou. Não só pelo fato de ter fechado portas ou de alguns negócios terem sido até proibidos de ser abertos, mas até o cara que ele não pensou no crescimento que poderia ter com uma pandemia, ele quebrou porque Não não estava teve pronto. gestão, não estava pronto. Sim, e muita gente quebrou porque não tinha uma análise, tipo assim, de queda de faturamento, de fluxo de caixa. Então, assim, são vários fatores, assim. Claro que a pandemia acelerou, mas poderia ter sido algum outro evento específico só com a empresa dele, que ele também iria quebrar, né? Porque Sim. ele não estava planejado. Vamos pensar, se um concorrente seu abrir uma empresa na sua frente, você está preparado para isso? Você está preparado para dividir o faturamento das pessoas que passam ali na porta? Uhum. O que você vai fazer diferente para chamar a atenção do seu cliente e fidelizar ele? E outra coisa que eu vejo muito empresário reclamar é do governo. Política econômica e tal. A forma que o governo faz a gestão do país influencia. Mas assim, Muito. mas não pode ser o fator decisivo. Porque se você está tocando seu negócio, está olhando, você está conseguindo ler o jogo e acompanhar como que o negócio está se movimentando, você consegue se adaptar e sobressair quanto a isso. Agora, quando eu estou parado esperando e o trem começa a dar errado, eu culpo o governo, você tirou a culpa de si, você não vai achar mais uma solução. E o que acontecer foi mérito do destino, então acabou que não foi culpa sua. E o ser humano tem uma tendência de tirar a responsabilidade de si e jogar pro terceiro, pro empregado, pro governo, pro lugar que ele tá, a concorrência. Então, assim, Tudo. cara, todo mundo tá no meio do mesmo bolo. Por que que um sobressai e o outro não? E, Lucas, você já passou por várias fases de um negócio. Então, assim, quais são eu sempre falo pro Walter assim, eu falo, Walter, tem várias coisas que eu gosto de ouvir das pessoas, mas uma coisa que eu gosto mais é de ouvir os erros. Porque sucesso, ele tá evidente, tá escancarado ali na nossa cara e a gente consegue perceber com mais facilidade. Mas aquele ponto de dificuldade que a pessoa superou, é mais difícil da gente ter acesso e saber. Ninguém quer falar quando Exatamente. Como você já passou por várias fases de uma empresa, quais foram os pontos assim que você tirou de aprendizado em cada fase para poder ajudar quem está vendo e ouvindo a gente hoje? Excelente pergunta, hein? Vamos voltar lá em 2017, então. Quando tá montando uma empresa, quando você já acha que sabe de tudo, não, já sou especialista no mercado. É um erro crasso, porque você sabe a teoria, a prática é diferente. Então, fazer estudo de mercado. O que é estudo de mercado? Vai no concorrente, estuda o que ele está fazendo, o que ele está fazendo de certo, de errado, porque achar que sabe de tudo no início
É um erro crasso. Muita gente erra nisso. Contratar e querer pagar o mínimo para todo mundo. Você precisa de bons profissionais do seu lado para você poder ter essa assistência, bons contadores, bons advogados, bons vendedores, bons gestores, Bons então consultores. bons consultores, bons mentores. Não investir em pessoas é um erro também. Muita gente contrata tipo assim, ah, você não tá sabendo de alguém que tá precisando trabalhar? Não, tô com uma vaga de vendedor aqui. Cara, não tô desmerecendo essa pessoa que vai vir, mas você não preparou o processo seletivo para contratar uma pessoa boa de verdade, que às vezes vai ser até um pouco mais caro, porque você quer economizar a todo custo. E o funcionário bom, ele se paga. Ele se paga. Então, não investir em pessoas também é um erro. Bom, mais para frente, quando a gente já investiu em pessoas, já aprendeu tudo mais, acumular muitas funções é um outro erro. Porque, pô, a gente tem aquela máxima, né? Quiser fazer bem feito, faz você mesmo. Não, cara, se quiser fazer bem feito, ensina como é que faz bem feito. A primeira não vai ficar boa, a segunda vai ficar melhor que a primeira, mas ainda não vai estar o bem feito. Mas você vai estar capacitando essa pessoa para quando ela estiver fazendo do jeito que você faz, agora eu posso ir para outro patamar. Agora já tem alguém fazendo do mesmo jeito que eu faço, com as minhas diretrizes, até o sotaque, às vezes a pessoa copia. Então agora eu consigo levar meu negócio para outro patamar. E tá seguindo nessa linha de raciocínio, ficar preso dentro da empresa. Ficar preso no operacional, ele não te dá a visão que você precisa para oxigenar as ideias, trazer coisas novas para o seu negócio, inovar. Então, esses quatro principais erros. Não buscar conhecimento, não investir em pessoas, acumular muitas funções e não oxigenar as ideias, não fazer conexões e falar com outras pessoas sobre o negócio. Muita gente não fala da sua empresa porque fala, se eu falar, outra pessoa vai copiar a Copiar. ideia e vai roubar. Cara, que Se, visão pequena. se copiar vai ser bom, né? Que você fala, talvez ele vai fazer menos loucura no mercado, porque é o seguinte, tem cliente nosso que fala, eu tento ajudar meu concorrente porque fala assim, cara, o cara talvez não olha a precificação dele, ele tá vendendo abaixo do Tá me custo, atrapalhando. ele vai quebrar e ainda vai me atrapalhar aqui no meu mercado. Então, troca a ideia, troca a figurinha ali, fala, cara, eu acho que nós temos mercado para nós dois, vamos trabalhar com a margem saudável ali, que nós dois ganhamos, então Uhum. vamos ter só que brigar no cliente ali, mas é melhor que a gente não faz loucura no mercado. Então, essa comunicação ali, e ele gosta que falou, fazer benchmark com os concorrentes ali, olhar como um parceiro, Sim, gente que para disseminar conhecimento, você vai contribuir com ele e ele também vai agregar contigo, sabe? tem mercado para todo mundo, Tem. gente. Nossa, o Brasil é grande demais. Tem Ficar muita gente. brigando por cliente, todo mundo tem os seus clientes. Vai ter o cliente que vai só por preço? Vai. Aí vai ter que ficar fazendo leilão. Tem um cliente que ele gosta do seu atendimento? Tem. Aquele que se identifica com a sua marca? Tem. Foca nisso. É essa questão que você listou os 4 pontos que eu acho que quem, o pessoal para pegar caneta mesmo anotar, Anotar, né? porque assim, ó, meio que resume a estrutura do negócio em si, porque às vezes você foca numa coisa e deixa uma de passar despercebida. E no início, eu acho que o cara não tem esse direcionamento. Então, Uhum. cara, eu vou contratar uma pessoa, acaba que fica muito, no começo você vai ficar mais próximo, então você consegue passar a sua cultura, disseminar o Uhum. conhecimento ali de forma bem mais tranquila. Mas dependendo do porte que a empresa vai tomando, se você não preparar aquela pessoa para ela ser uma liderança ali na equipe, Uhum. copiar seus valores ali, sua determinação e imprimir isso para a equipe, cara, o dia que você sair, a equipe desmorona. Então, É. assim, se tiver mais pessoas com a mesma cultura ali e Uhum. saber o que vai fazer, você pode olhar outros projetos e que não, o cara vai ter orgulho de trabalhar contigo. Vai falar assim, cara, eu trabalho com o Lucas, ele me ensinou, eu consigo desenrolar o negócio aqui, ainda tenho a oportunidade de estar ali conversando com ele no dia a dia, porque uma hora ou outra ele vem aqui, me dá um feedback, troca uma Justo. ideia, e que ela não está em várias frentes diferentes. Então é um Uhum. fator ali para quem trabalha contigo, eu acredito que seja um fator do cara falar assim, ó, eu tenho orgulho de trabalhar com o cara por conta disso, né? É bacana. Algo que mostra que a gente está no caminho certo. Quando as pessoas falam que gostam de trabalhar com o Lucas ou nas empresas que o Lucas administra. Então, é de fato algo gratificante, porque a gente busca isso, desenvolver as pessoas. Trazer elas do ponto A para o ponto B, onde o ponto B é a realização do sonho dela. Então, ontem mesmo, depois do expediente, eu falei pro pessoal no grupo, a gente tem um grupo da empresa, eu falei, ó, vai ter um workshop hoje. Eu vou ministrar das 6 às 7 como montar a sua empresa. As pessoas que querem montar uma empresa e não sabem por onde começar, fica aqui que eu vou ensinar para vocês. E aí foi.
8 funcionários ficaram lá, a gente trocou uma ideia bacana, cada um montou a sua empresa, falou, ó, mas vocês não podem sair tudo de uma vez, não. Vai revezando aí. Eu tô ensinando aqui, mas vocês não vai achar que Vai vai montar devagar. amanhã, não. Vai devagar, eu preciso de vocês aqui. Aí, não, tá, daqui uns 5 anos ainda. Eu falei, não, então beleza, nós vamos conversando, quando você estiver pronto, você vai pro mercado e você vai muito, muito bem preparado. E eu falo pra eles, cara, aproveita, o seu patrão que é o seu mentor, você tá recebendo e ainda tá aprendendo. Então não joga essa chance Oportunidade fora. fora. E essa questão de fomentar a vontade de desmontar um negócio, que tipo assim, sua empresa vai crescendo, ele vai precisar de mais prestador, mais empresa parceira, mais prestador de serviço. Uhum. Talvez um deles monte uma empresa que vai fazer uma parceria com a sua empresa e vocês vão crescer juntos, tá? Justamente, às vezes você é sócio dele em outro empreendimento. Exatamente. Então é multiplicação de talentos. Lucas, e fora esses 4 conselhos aqui que eu acho que foram bem definidos aqui, e eu acho que é um pilar mesmo da gestão e da montagem de uma empresa, o que que você enxerga que a maioria dos empresários erram e não sabe que estão errando e que, tipo assim, pelas empresas que você já mentorou, você vê como padrão de falta de algo ou excesso de algo dentro da visão ou dentro do negócio em si mesmo? Eu acho que muitas pessoas elas não conseguem o que querem porque elas não sabem o que querem. Então, às vezes o empresário, eu até perguntei para os meninos ontem, por que vocês querem montar essa empresa? Aí eles, Ganhar dinheiro. eu quero ganhar dinheiro. Trabalhar menos. Aí você fala, gente, até trabalhar menos. já rasga. Passa no RH, passa no RH. Não tem como. Não tem como. Quer ganhar mais? Mas por que você quer ganhar mais? Não, porque eu quero aposentar. Quanto que você precisa para aposentar? Não, eu preciso de 2 milhões. Eu falei, agora você tem um número, agora você sabe onde você vai chegar. Agora, se você não imagina lá, só quero ser rico. Pô, você não vai ser O rico que é nunca. ser rico pra O que é você? ser rico pra você? Tem gente que vende a arte na praia e o cara é rico. Pô, pra ele aquilo ali é riqueza. O que é ser rico? Se a pessoa não sabe o que quer, muito empresário não sabe o que quer. Monta a empresa por necessidade, porque não quer, não teve um bom líder e aí não quer trabalhar para os outros, não tem problema nenhum em trabalhar para os outros, gente. Trabalhar para os outros, muito mais pessoas vão trabalhar para os outros do que por conta própria. Se todo mundo for montar a empresa também, nós estamos lascados, aí não vai ter gente para trabalhar. Então não tem problema nenhum você trabalhar para os outros, mas É uma o que- forma de empreender dentro da empresa. uma forma de empreender, crescer a sua carreira pessoal. Agora, às vezes a pessoa tem um líder que não está desenvolvendo ela acaba tomando trauma, falando, não quero nunca mais trabalhar para os outros, e vai montar a empresa dela. Só que ela só quer montar por conta de um problema com o líder. Ela não tem uma motivação, não tem um objetivo claro. Aí ela vai ficar patinando ali a vida inteira, às vezes vai atrapalhar o mercado. Pode ser que dá uma sorte e consegue, mas ela não tem um objetivo. Então as pessoas, uma coisa que eu vejo muito claro, não só nos empresários, em muitas pessoas que a gente conversa, a pessoa não tem um objetivo definido. Então ela não vai ficar patinando, vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Uma percepção minha, que está muito próximo do que você enxergou aí, foi do empresário achar que ele conhece a empresa dele. Ah, você começa a perguntar, ele fala, não, eu faço, aqui na empresa acontece assim. Você fala, cara, você tem certeza? Aí ele, não tem, aí quando você vai conversar com a equipe, não funciona bem assim, não. Ah, isso aqui não funciona assim, isso aqui não acontece dessa forma, a gente não tá vendendo isso, a gente tá vendendo isso, e às vezes até ele achar que tá ganhando dinheiro com uma coisa e tá ganhando dinheiro com outra, que ele nem tava colocando muita energia e muita força, mas é aquilo lá que dá o lucro dele ali, Sim. é aquilo ali, sabe? Então, assim, a falta de conhecimento do próprio negócio, eu acho que é o que limita o cara e que às vezes talvez vai fazer com que ele quebre. A partir do momento que ele toma consciência, começa a conhecer o negócio dele, e como é que ele vai conhecer o negócio dele? Conversando com quem está ali no dia a dia. Ele não precisa de entrar na execução, ele pode conversar com as pessoas, entendendo, talvez dando alguma sugestão e vai falando, cara, isso aqui pode ser melhorado. Se nós fizermos dessa forma, funciona? Não funciona, vamos testar aqui. Então, funcionou? Beleza. Então, vamos fazer a gestão mesmo, olhar para o negócio dele como um gestor e começar a contribuir ali com todas as áreas, sabe? Eu vejo que é um fator que todas as empresas que a gente visita, tem hora que você vai começando a conversar, você vai vendo que o cara não tem o conhecimento do negócio dele em si. Justo. Inclusive, mais um conselho. Esse eu aprendi fazendo o programa de desenvolvimento comportamental chamado Desafio Empreendedor. Não sei se vocês já ouviram falar. Muito bacana, é uma iniciativa goianiense de desenvolvimento de empreendedores. E lá o professor, o Paulo Eustáquio, ele falou algo, não vou lembrar exatamente das palavras, mas ele falou, cara, você está pagando pela hora do seu funcionário, não é só pela mão dele, está pagando pela mente dele também. Às vezes ele tem ideias muito boas que você nunca deu ouvido para eles.
conversa com eles, coloca o problema. Claro, você tem que ter um certo nível de sigilo com alguns dados da sua empresa, mas abre o jogo com eles e vê quais soluções que eles podem trazer para as próprias atividades, para os próprios problemas. Conversa, está pagando pela mente do cara também, tem acesso à mente dele. Às vezes, muitas mentes pensando junto, vai sair com uma solução. E Sim. muita gente negligencia isso. Tá pagando o cara só para ele fazer, tirar esse celular daqui e botar aqui. Tira o celular daqui e bota aqui. Mas, cara, se você pudesse um jeito mais fácil, só deslizar, e você nunca perguntou pro cara se existe um jeito mais fácil, às vezes o cara sabe. Quando você descobre, você economiza dinheiro, você ganha produtividade, sua empresa cresce por conta de ideias que vêm de dentro. Eu concordo demais. E esse dia eu vi um vídeo, o pessoal fez. O ser humano é condicionado. Se você condicionar sua equipe a contribuir com você, cara, toda hora você vai ter ideias. Aí você vai ter que trabalhar de filtrar as ideias, falar o que, que nós vamos implementar primeiro aqui, que pelo menos o conhecimento está sendo fluido dentro da sua equipe ou dentro do seu negócio. Eu vi um vídeo que o pessoal fez o seguinte. Colocou uma mulher, só tinha uma mulher na sala que não fazia parte da equipe lá. Eles apitavam, todo mundo se levantava. Você chegou a ver esse vídeo. Sim. Aí depois o pessoal que fazia parte saiu e entrou pessoas novas que era aleatório. A mulher começou. Primeiro entrou um cara, a mulher apitava, a mulher levantou o cara e falou: por que você tá levantando? Ela falou: mas todo mundo aqui tava levantando. Aí ela sentava de novo, aí apitava, aí o cara começou a levantar. Aí veio todo mundo novo e todo mundo começou a levantar e sentar sem entender o porquê, cara. E, tipo assim, na empresa funciona igualzinho. Se você não explicar pro pessoal qual que é o objetivo, entender deles qual que é o objetivo deles e fazer um alinhamento e escutar mesmo, pegar a ideia, vocês vão fazer. Muita gente da sua empresa vai fazer o que tá fazendo, mas não sabe nem por que faz. Não sabe por quê. E às vezes fazer bem feito uma coisa que não precisa ser feita é terrível, porque você está perdendo um monte de recurso. Então, você está fazendo coisas que não precisam ser feitas ou que você não sabe o porquê estão sendo feitas, a empresa está desperdiçando dinheiro, está desperdiçando tempo e um Nossa. monte de coisa. Você entrou num tema muito bacana, que é a diferença entre eficiência e eficácia. Porque às vezes a pessoa é muito eficiente em fazer aquilo, mas não vai levar ela nem perto do objetivo que é o que ela tem que fazer. Então tem até uma frase que eu li ontem no livro. Eficiente é fazer certo a coisa, e eficaz é fazer a coisa certa. Então, às vezes, a pessoa não precisa de ser o ninja, mas faz o que precisa ser feito, que vai dar certo. Não, e às vezes o colaborador, ele tá com aquela sensação ali, nossa, trabalho demais. E realmente ele tá trabalhando muito na coisa errada. Na coisa errada. E a culpa no final é de quem tá direcionando ele. Porque A assim, culpa é sempre do líder, E eu aprendi do isso dono. também a duras penas. Tudo que acontece na sua empresa, a culpa é sua. Ah, mas você que deixou, você que permitiu que isso acontecesse. Então a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Engole o choro e resolve o problema. Em vez de ficar apontando, não acha ninguém pra trabalhar, ninguém presta pra trabalhar, não sei o quê. A culpa é sua, brother. Assume isso, já tá adulto pra isso. Tem que ser adulto pra empreender. Então engole o choro e resolve o problema. Para de focar no problema, foca na solução. E se for a pessoa o problema, troca a pessoa. Porque a responsabilidade de fazer dar certo é sua. Exatamente, é o técnico do jogo. Você coloca as peças no lugar certo ali e tira também. Então, Justamente. você manteve a responsabilidade é sua. Cara, bacana. Lucas, você tem alguma dica aí, algum conselho, alguma frase aí que você absorveu nos últimos tempos, assim, que você fala, cara, essa aqui foi um livro também, se tiver, igual você faz bastante leitura, para indicar pro pessoal? Tipo, isso aqui foi um divisor de águas na minha vida. Ou se tiver mais de um também. Cara, você usou a palavra certinha, a frase que eu escrevi na contracapa de um livro que eu ganhei, que chama Trabalhe 4 horas por semana. Eu escrevi na contracapa desse livro, que esse livro seja um divisor de águas na minha vida. E aí eu comecei a ler e falei, cara, mergulhei. Eu acho que eu li esse livro em uma semana e ele é grosso, assim, várias páginas. E esse é um livro que eu recomendo para todo mundo. Trabalhe 4 horas por semana. Ele não quer dizer que você vai trabalhar menos, mas você vai trabalhar melhor, você vai trabalhar certo. Talvez ele seja um dos principais livros que tem me ajudado a fazer o que eu faço hoje. Porque ele fala sobre priorização. Então, ele tem até é muito interativo o livro. Então, ele tem uma pergunta que ele provoca a gente. Se você recebesse uma notícia do médico, um cardiologista, que fala que você não pode trabalhar mais do que 1 hora por dia, porque senão você vai infartar e vai morrer. O que você faria nesse dia? Aí você pensa, cara, tanta coisa para eu fazer, eu só posso fazer 1 hora. Então, aí você começa a entender, eu vou fazer só isso. Então, vou fazer só isso. E você começa a entender que tudo o resto que você estava fazendo era só encheção de linguiça. Substancial, você podia ter delegado. delegado. Você não precisava de ter pego tudo para você. Você fazendo só isso vai dar certo. Aí ele vai além.
Então, agora, na semana, tem 7 dias, né? Só que você só pode trabalhar 1 hora por dia, então 7 horas. Só que aí recebeu uma outra notícia, só pode trabalhar 4 horas por semana. O que que você faria nessas 4 horas por semana? Aí você começa, cara, então eu faria só isso, isso, isso. Aí você começa a entender como priorizar e começar a delegar todas as outras coisas. Então ele tem uma sequência de atividades que antes de delegar você automatiza muita coisa, porque você não vai ficar delegando para uma pessoa fazer uma coisa que você poderia automatizar. Automatizar. Então é um livro fundamental, foi um livro divisor de águas na minha vida. Trabalhe 4 horas por semana. Então fica a dica. Até eu Fica a vou dica comprar aí. ele e vou ler. Mas Eu também. não se iluda, tá? Porque eu li ele e tô trabalhando muito mais que 4 horas por semana. Mas trabalhando muito mais Sim, eficiente. Muito mais exatamente. eficiente, Eu acho muito que eu mais eficaz. Eficaz. é eficaz, muito mais eficaz. Esse livro eu acho que eu já vi ele na internet mesmo, já vi assim passando, né? Mas eu não sabia o teor, muito interessante, vou procurar para comprar. Compra mesmo, é importante. Não, e a questão é priorização de horas de vida, que aí o pessoal esquece que a meia hora tá passando meia hora de vida que você está despendendo ali para algum objetivo, algum propósito. Uhum. Se pode despender para coisas úteis ou coisas que não têm tanta relevância. E a escolha vai ser de cada um. O que eu vejo hoje é muitas pessoas dedicando o tempo dela para coisas que não vai mudar a vida dela, não vai Uhum. agregar com a vida de ninguém. E no final, ela quer um resultado diferente daquilo que está acontecendo na vida dela. Cara, é muito contraditório. Então, assim, eu quero mudar de vida. Cara, tem livro demais que você consegue Tem. ler para você absorver conhecimento e mudar de fato a sua mentalidade e mudar de vida de fato, que é uma consequência da mudança de mentalidade e da atitude da pessoa. É questão de buscar conhecimento, buscar uma mentoria, assistir palestra. Cara, no YouTube tem Tem cursos, muita coisa. muitas palestras, muitos videoaulas. Então, assim, hoje a pessoa tem acesso a tanta informação e ela, em vez de absorver esse conhecimento, ela tá ali no Só arrastando Instagram. pra cima. Arrastando Só pra cima, arrastando pra vendo cima. vídeo, vendo vídeo, vendo vídeo. Cara, tem uns vídeos interessantes? Tem, mas assim, cara, foca numa coisa, fica bom naquilo ali. Aprofunda um pouquinho, que eu vejo que hoje as pessoas também gostam de um conhecimento muito raso. Uhum. Ela vê meia hora de um vídeo e acha que já está dominando o assunto. É. Não, cara, aprofunda nos assuntos que você vai ter um diferencial na vida, sabe? É. E seja intencional no que você vai aprender também. Se deixar, eu aprendo tudo. Então tem que dividir, cara. Eu quero aprender a tocar violão. Quero aprender a fazer comida, curso culinário. Se eu fizer isso agora, eu não vou ter o resultado que eu quero nas minhas empresas. Então, eu coloco em segundo plano. Um dia eu ainda vou aprender a cozinhar, ainda vou aprender a Eu tocar fiz um violão. curso esse dia de culinária. Eu fiz um curso, cara. É uma coisa que eu faço. Antigamente eu só estudava coisa técnica. Agora o que que eu faço? Eu faço um curso técnico e um curso de uma coisa nova que você vai se conectar com pessoas diferentes do seu Sim. meio e você vai ter outros tipos de aprendizado. Uhum. Então, assim, eu achei que agrega também, que para mim era coisas que eu tinha que estudar ou mercado financeiro, ou contabilidade, ou gestão, ou administração, ou liderança. Uhum. Fora disso aí, para mim, eu acho que eu não precisava de absorver mais conhecimento nenhum, que esse era dos pilares que norteavam a minha vida. Cara, fiz o curso no IGA de gastronomia, cara, eu achei massa pra Você caramba. gostou? Eu tava olhando pra Eu, fazer lá. eu gostei, velho. Eu indico. E é bom Porque, mesmo. não, e você esquece das outras coisas, porque se você pensar muito, será que a panela queima aí? Acaba que você distrai da realidade do dia a dia, que não você aprende técnicas. Então, assim, e pelo menos você vai comer uma comida diferente direta da final de semana. Eu recomendo. E essa questão de conectar pessoas. Eu acho que no final das contas do curso, eu conheço pessoas diferentes, profissões diferentes, que cada um com a vivência ali, com a vida, mas cada um contribui com sua vida de uma forma ali que, apesar da pessoa achar assim, não, eu vou impactar muito pouco a vida das pessoas, mas pela história que ela vai contando, você vê que fala, cara, ó o foco, ó a garra dessa pessoa aqui que tá vindo aqui fazer esse curso, e acaba que você de fato para de reclamar da vida, que você olha as outras pessoas e fala, cara, essa pessoa aqui, ela teve talvez mais desafios que eu e tá aqui. E eu tô aqui, eu não posso reclamar, não. Vou focar aqui, vou dar o meu melhor e vou conseguir absorver alguma coisa, mas eu já aprendi com essa pessoa que tem que ter foco e vontade, porque se não tiver, você não faz nada na vida, sabe? A gente tem muito uma síndrome do impostor que a gente acha que a gente não pode somar nada na vida das pessoas, né? As pessoas que gostam muito de aprender, elas acham que elas nunca sabem o suficiente, que elas não podem passar esse conhecimento para alguém, somar na vida de alguém. Quando eu virei essa chavinha, né, na cabeça, cara,
eu já sei muita coisa, eu consigo ajudar as pessoas. Eu vou continuar aprendendo, mas o que eu já tenho, eu já consigo ajudar. E a gente já começa a contribuir com a sociedade, né? Porque se você só consome e você também não produz para a sociedade, você não tá somando, você tá só absorvendo. E quando você divide, você multiplica. Porque você está dividindo seu conhecimento, mas você está absorvendo mais conhecimento e você está reforçando aquilo que você aprendeu. Justamente. Porque você está ali explicando e você fala, cara, tive um insight, vou passar ainda mais conhecimento para essa pessoa, mas eu já estou absorvendo para mim conseguir contribuir comigo mesmo ou com o meio que eu estou ali, sabe? Justamente. Lucas, tem mais uma pergunta pro Lucas? Não, eu só ia perguntar pra você, mas e você aprendeu a cozinhar mesmo? Tá Rapaz. cozinhando? Vamos já marcar o É? jantar? É. Você fazer um macarrão para nós? Vamos marcar. Não, e tipo assim, cara, aí tem uns tempos que eu sou bitola, né? Eu comprei um cilindro pra abrir massa, porque no curso nós já aprendeu a fazer Cara, massa, eu sabe? ganhei um cilindro do meu casamento e Nunca usou. usei. Vai fazer o curso. Ó, uma dica pra Aí, sua ó, esposa aqui. Vai ó. fazer o curso pra você usar seus presentes de Ó, casamento. pronto. Cara, aprendi muitas coisas. Eu não sabia fritar um bife. Tipo assim, ela falava assim, cara, eu sou bom nisso aqui, porque é simples um processo. Aí você descobre na prática que você não sabia. Eu Tá não vendo sabia. aí, ó, uma lição. Tipo assim, ó, você sempre tem que aprender. E eu, Sempre tem que estar a disposto gente vai aprender. gravar um episódio com o chefe lá, com o professor. Que bacana. Então, ele vai contribuir também com muitas coisas aqui, mas é uma coisa que eu descobri lá na prática, eu não sabia fritar um bife. Eu olhava e falava, cara, tem a teca, Você tem o queimava o ponto. bife. Não, então, e saiu o suco da carne tudo. Aí eu falei, véi, fazia errado, não sabia. Aí, tipo assim, foi decepcionante essa parte, mas pelo menos aprendeu, assim, ó, o bom é que no final você saiu com conhecimento. Sim. E isso é importante, as coisinhas que você pensa que é simples do dia a dia, mas tem uma técnica que alguém vai fazer aquilo ali, talvez melhor que você. Aí entra na questão de mentoria de novo. Cara, eu tô fazendo isso aqui, tá doloroso, tá difícil? Cara, eu vou procurar alguém que saiba fazer isso aqui melhor, que ela vai me ensinar o caminho das pedras, Pronto. porque sempre tem uma forma mais fácil de fazer, sempre. Não, exatamente. Lucas, então assim, a gente tá caminhando pro final. Quer deixar uma mensagem pro pessoal aqui, que tá nos assistindo e ouvindo? E Um também puxão uma de orelha? E uma forma das pessoas entrarem em contato com você é através do Instagram que você falou e através Das suas empresas. das suas empresas, né? Quais são as empresas? É a Portal. Portal Distribuidora, uma empresa de materiais elétricos. A gente fornece para construtoras, construtores, administradores de obra. Tem a B&B, que é Borges e Barbosa, Indústria e Comércio, que a gente fabrica postes metálicos. A Ventura Treinamentos e Consultoria, VTC para os íntimos, que é uma empresa especialista em saúde e segurança do trabalho. Atualmente estou em alguns projetos também, como a Gera Leads, que é uma empresa de marketing, de geração de leads qualificados, e também de estruturação de ecossistema digital com a Manga Rosa. Então tem essas frentes. E aí tem outros projetos que às vezes estão encaminhando, fora os projetos pessoais. Tem o meu projeto pessoal, Empresário da Vida Real, onde eu ministro algumas palestras, alguns cursos, tem alguns conteúdos online, e-books para as pessoas também poderem aprender um pouco mais da minha trajetória. E hoje, principalmente pelo meu Instagram, lucasborges, @lucasborges.evr, de Empresário da Vida Real. Lá você consegue se conectar comigo, pode ir lá perguntar, tirar dúvidas. Eu gosto muito de interagir com o pessoal ali, porque, como você falou, a gente aprende muito também. Sim. E a minha mensagem que eu gostaria de deixar é nada mais do que parabenizar por você estar aqui assistindo esse vídeo, porque com certeza você está buscando se desenvolver, buscando conhecimento. Tenho certeza que você já está na frente de muitos dos seus concorrentes que estão só arrastando para cima ali, vendo videozinho no TikTok. Nada contra o TikTok, também utilizo para outros fins, mas parabéns pela iniciativa e continue com a gente aqui nos demais episódios também. Obrigado, Lucas. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Até o próximo episódio.